Olá, amigos do Gente Grupo. Bom, o decreto do IOF caiu, com isso o custo de viagens diminuiu um pouco. Então, a alíquota do IOF para cartão emitido lá fora, internacional, o de débito, aqueles pré-pagos que a gente usa para viagem, eles voltam a ter a alíquota de 3,38%. A remessa de brasileiros para suas contas fora do país voltam a ter IOF de 1,1% e não mais de 3,5%. VGBL, aportes em VGBL voltam a ser isentos, e também as operações risco sacado, que são aquelas que as empresas financiam seus fornecedores, voltaram a ser isentas. Então, a gente volta à situação anterior com relação ao IOF. Com isso, o governo tem algumas possibilidades: anunciar um maior corte de gastos para substituir essa arrecadação que não vai ocorrer por conta do IOF, ou insistir nessa matéria via medida provisória, projeto de lei ou questionando no STF. Quais são os próximos passos do governo? Ainda não está muito claro, a gente deve ver com maior clareza ao longo dessa semana. Bom, com relação à agenda, na semana passada saiu um monte de dados de atividade econômica aqui no Brasil, inflação e mais a sinalização da autoridade monetária via ata, via relatório de política monetária. Via ata e relatório de política monetária, a sinalização continuou sendo bastante dura, em linha com a comunicação da decisão que trouxe a Selic para 15%, de que o Banco Central vai ter que ficar por algum tempo com essa taxa de juros bastante alta para trazer essa inflação para a meta, que é de 3%. A inflação, o IPCA 15 de junho, veio um pouco melhor do que o mercado esperava, então um número já mais baixo. A inflação ela vai entrar num período onde ela vai ser mais baixa, né? A inflação de junho vai ser mais baixa, julho, agosto, mas o que realmente importa para a política monetária é a inflação de serviço, e essa continua bastante alta, aí entre 6% e 7%, e é essa que tem que vir um pouco para baixo, e é por isso que a taxa de juros deve ficar elevada aí por mais tempo. Nos Estados Unidos e no mundo, o grande destaque foi o cessar-fogo entre Israel e Irã. A gente tinha destacado isso na semana passada, que era um problema, era uma questão se continuasse o conflito, porque isso ia pressionar o preço do petróleo, e o preço do petróleo significa inflação para o Brasil e para o mundo como um todo. Significa menos possibilidade de cortar juros, né? Então, esse cessar-fogo é uma ótima notícia, e o preço do petróleo já voltou ao patamar que ele estava antes desse conflito. E, além disso, nos Estados Unidos, teve a fala do Jerome Powell, presidente do FONC, no Congresso, reafirmando aquela postura de esperar para ver. Eles querem ver os impactos das tarifas de importação em cima da inflação, para aí sim voltar aí com uma vez se tem a possibilidade de voltar com um ciclo de cortar juros. A gente continua esperando 2 cortes de juros, mas no 4º trimestre desse ano. Essa semana, o grande destaque é o relatório de mercado de trabalho nos Estados Unidos. O mercado costuma dar muita atenção a ele para pensar em política monetária nos Estados Unidos para frente. E aqui no Brasil, a gente tem alguns dados de atividade econômica. Eu fico por aqui. Boa semana para vocês.